Eu chamo Fairuza Venceslau Martins, tenho 39 anos. Eu fui diagnosticado com transtorno de personalidade borderline com 35 anos e passei já por 4 internações. Eu achava que essas internações iam resolver meus problemas, iam me fazer ficar melhor para cuidar das minhas 2 filhas. Eu tenho uma filha de 6 anos e tenho uma filha de 12. A mais velha chama Valentina e a mais nova Esther. Na minha última internação, só quando eu saí da internação com um monte de plano de refazer minha vida com as minhas filhas, porque antes de me internar, eu não estava conseguindo cuidar delas. Eu chorava muito, eu ficava muito deitada. E eu não estava conseguindo ser uma boa mãe como deveria ser. Então eu liguei para minha mãe, que mora em outra cidade, pedi ajuda. Pedi para que ela ficasse com as 2 filhas, com minhas 2 filhas, enquanto eu me internava e achando que isso seria o melhor para mim e para elas. Só que não foi. Foi muito pelo contrário. É o maior arrependimento que eu carrego na minha vida. Foi ter me internado. Porque na minha última internação, eu saí. E eu saí bem da minha última internação. Porém, eu tinha perdido a guarda das minhas 2 filhas. A minha mãe entrou na justiça e pediu a guarda provisória das 2. Que eu nunca na minha vida eu imaginei que isso ia acontecer, nunca. Porque sempre que eu ouvi da minha mãe, apesar de eu talvez nunca ter sido uma boa filha também, devido às minhas condições, eu ter já magoado muito minha mãe, eu ter falado muitas coisas que feriram ela, mas independente disso, eu sempre ouvi que todo mundo podia desistir de mim, mas que ela nunca ia desistir. Foi o que eu sempre ouvi dela. Eu não tô aqui pra fazer drama de nada, drama nenhum. Eu tô aqui só pra fazer um desabafo. Que quando eu saí da clínica e recebi o oficial de justiça na porta da minha casa, falando que eu tinha perdido a guarda provisória das minhas 2 filhas, meu mundo desabou. Começou uma corrida contra o tempo para nomear advogada, para conseguir reverter a situação, para conseguir pelo menos uma visitação. Eu não achei que fosse ser tão difícil, porque apesar do meu transtorno, eu estava estável e nesse tempo todo, já esse ano 2026, vai fazer 2 anos que eu saí da internação e ainda nada se resolveu, nada. Eu consegui, por um curto período, a guarda compartilhada da minha filha e Esther, porque a mais velha
já desde o início, já falou que não queria morar mais comigo. Ela já não gostava, dizia que não gostava mais de mim. E por um curto período eu consegui pegar a minha filha sábado de manhã, na sexta noite, devolver no domingo à noite. E voltar a conversar com a minha mãe um pouco. Mas devido ao final de um relacionamento meu, tudo mudou. Tudo mudou. A minha mãe passou a não querer mais contato comigo. Eu acabei discutindo com ela por telefone. Acabei magoando ela novamente, ela me magoando, como sempre. As duas se ferindo. E como punição, eu não pude mais ver minhas filhas. A minha filha mais nova, a Esther, não entende direito o que aconteceu, porque ela não morou mais comigo. Ela não entende direito, porque ela não mora mais com a mãe dela. E é muito fácil quem tá do lado de fora da situação de julgar. É muito fácil falar que o meu semblante é esse, que eu tô fazendo essa gravação porque eu tô com uma estabilidade emocional, porque eu tenho transtorno de borderline, mas ninguém sabe que, independente disso, eu sou mãe. Eu sou mãe e eu amo minhas filhas. Eu amo minhas filhas demais. Eu sinto uma falta delas como se faltasse 2 pedaços dentro de mim, porque eu cuidei das minhas filhas da forma que eu consegui. Eu tive 3 abusos na minha infância. Eu tive não tive a presença necessária da minha mãe e do meu pai na minha vida enquanto criança. Eu tive a minha avó materna que cuidou de mim, que me amou muito, mas infelizmente aos 15 anos ela foi embora. Ela foi embora dessa terra. E o que eu quero dizer com esse vídeo é que eu não tô com nenhum tipo de estabilidade emocional. Eu não tô em surto. Eu não tô com nenhum problema que eu não pudesse hoje estar cuidando das minhas filhas, a não ser o financeiro. Porque eu tô passando, sim, por dificuldade financeira. Mas eu vivia assim com as minhas filhas, porque as duas recebem pensão, eu recebia o Bolsa Família, e com essa junção de renda eu conseguia cuidar das minhas filhas. Meu pai me ajudava, assim como hoje, toda a ajuda que eu tinha vinda dele passou a ser lá para minha mãe, que cuida das minhas 2 filhas. Eu sei que elas são bem cuidadas, sabe? Eu sei que a minha mãe cuida bem delas. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é sobre a maldade de afastar uma mãe das suas filhas, como ela tem feito, não me permitindo nem sequer ver
de eu ter ido até a frente da casa dela, inclusive corte judicial, para ver minhas filhas e ela se negar a acordar elas, que estavam dormindo, ela se negar de sequer dar um abraço nas minhas filhas. E tudo que eu tô falando é realidade. Agora, atualmente ela entrou com um novo processo, pedindo para ser revogada a guarda compartilhada, porque eu não tenho condições, né? Eu não tenho condições de ser mãe das minhas filhas. E pedindo que o juiz conceda uma visita assistida para minha filha mais nova, como se oferecesse risco para minha filha. E isso é totalmente sem cabimento, totalmente. Eu tenho sim um transtorno, eu faço tratamento mensal, eu tomo medicação e realmente é um transtorno que pela medicina não tem cura, mas eu creio num Deus que tá me vendo todos os dias e que ele nunca me deixou sozinha, nunca. Apesar do meu pai e da minha mãe ter virado as costas para mim, ele nunca virou. Apesar de todos os meus erros, apesar de todos os meus defeitos, ele sempre esteve comigo. Ele não fez igual a minha mãe falou. Ele não mentiu igual a minha mãe mentiu, falando que ela jamais soltaria da minha mão, mas ela soltou. Só que Deus não. Deus não solta. Deus não solta nunca das nossas mãos. Nunca. Eu amo as minhas filhas. Amo mais que tudo aqui nessa terra. E tem 2 buracos dentro de mim. Tem dias que eu passo bem. Tem dias que meu coração sangra, como o dia de hoje. E eu nunca pensei em gravar um vídeo. Mas hoje eu quis gravar esse vídeo para ficar aqui gravado a minha situação de hoje, tá? E a minha mãe fala que eu sou manipuladora, que eu não tenho caráter. Até eu já cheguei a me questionar se eu não teria alguma falta de caráter mesmo. Mas foi bem esclarecido isso para mim quando eu perguntei isso para uma psicóloga. Eu tenho caráter, sim. Eu tenho caráter, eu tenho sentimento, sim. E principalmente pelas minhas filhas. Elas são o que eu tenho de mais verdadeiro. O que mais eu tenho de verdadeiro é o amor que eu sinto por elas. E a falta que elas me fazem. No último contato que eu tive com a minha filha mais velha, ela não quis contato comigo. E no momento que eu fui falar com ela, que eu era a mãe dela, para ela me respeitar, a resposta que ela me deu foi que eu era apenas uma mãe biológica dela. Mas Deus sabe que isso não é verdade. Ela foi minha primeira filha. Ela foi minha bonequinha. Eu fiz tudo. Tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance. Apesar das minhas condições. Eu fiz tudo. Até onde eu consegui. Mas teve muitos momentos que eu não consegui ser uma boa mãe. Só que eu não deveria ser condenada por isso. Eu não deveria. Porque eu sou ser humano, além de ser mãe, além de ter transtorno de borderline, além de todos os problemas que eu possa ter, defeito. Eu sou mãe
E eu amo as minhas duas filhas. Eu amei primeiro a Valentina. Eu aprendi o que era ser mãe com ela. Eu aprendi o que era amar uma filha com ela. E depois, por vários motivos, eu deixei de ser mãe dela. Eu deixei de merecer o amor dela. Por erros meus. Por não conseguir ser a mãe perfeita que ela queria ter. A Esther, quando me viu da última vez, saiu correndo no corredor, gritando: mamãe, mamãe. E me agarrou com tanta força, me abraçou com tanta força. Deus viu, Deus tem visto tudo isso que eu tenho passado, e eu não sou nenhuma vítima, não tô me vitimizando de nada. Eu tô apenas desabafando que eu sou mãe. Eu sou muito além do que o diagnóstico de borderline. Eu sou muito além do que o meu passado. Eu sou muito além dos meus erros, dos meus defeitos. Com tudo isso, eu sou mãe e eu merecia ter contato com as minhas filhas. Eu merecia ter o amor das minhas filhas. Eu merecia poder pelo menos ver, abraçar. Já que acham que eu não tenho condição de cuidar, mas eu sei que eu tenho. Eu sei que hoje eu tenho, independente do que todo mundo pode falar. Mas é isso. Eu queria que ficasse bem claro isso. Que eu não sou o meu transtorno. Que eu não sou o meu diagnóstico. E que eu não sou e que eu não devo pagar pelos erros que eu cometi. Eu só queria que a justiça fosse feita. Só queria que a justiça fosse feita. Porque vai fazer 2 anos. E eu ainda continuo assim, nessa luta. Pelas minhas filhas. E é isso. É isso.